Fala galera, dando sequência aqui, é mais uma aula de economia industrial. Vamos continuar falando aqui sobre inovação e agora também vamos falar um pouco sobre difusão tecnológica. Primeiramente, é importante ressaltar alguns conceitos aqui. O primeiro deles é tecnologia. É importante falar que tecnologia é somente um conhecimento sobre técnicas, porque às vezes a gente confunde mesmo pela gramática, né? De falar assim, pô, isso aqui tem muita tecnologia, né? E ter tecnologia não significa necessariamente ter um grande desenvolvimento de uma manufatura muito exclusiva ou com muitos investimentos em inovações, né? Pode ser qualquer tipo de técnica, né? É igual a gente conceituar o termo qualidade. Quando a gente fala, alguma coisa tem qualidade. Bom, todas as coisas têm qualidades, né? Isso não quer dizer necessariamente que é boa ou ruim. Então tem que ter uma qualidade boa ou uma qualidade ruim, tem que ter uma tecnologia X ou Y. Então as técnicas são aplicações desse conhecimento em produtos, processos e métodos organizacionais. O conceito de invenção, a gente viu inclusive na aula passada, é uma criação de um processo, uma técnica ou de um produto inédito, mas ainda não lançado com sucesso no mercado, e a inovação acontece quando a gente realmente consegue transformar a invenção em algo realmente de sucesso no mercado, né? E a difusão já parte do processo no qual a inovação ela é comunicada através de certos canais, através do tempo, entre os membros de um sistema social, ou seja, é quando a inovação realmente se espalha e todos os concorrentes daquele concorrente inovador começam a adotar aquela inovação também no seu negócio. Inclusive, Schumpeter ressalta bem isso quando ele vai falar de inovação, porque ele constrói um cenário hipotético onde a gente está numa situação de concorrência perfeita, e aí um cara vai lá e inova. E quando ele inova, ele tem lucros extraordinários, ou seja, lucros além do que os seus concorrentes estão tendo no mercado. Isso faz com que os concorrentes sejam atraídos a adotar aquela inovação, e assim que todos os seus concorrentes adotam a inovação, a gente tem a difusão, ou seja, todo mundo está fazendo a mesma coisa e realmente está recebendo igual de novo, e o mercado volta para a competição perfeita. Esse era o modelo traçado ali por Schumpeter. E aqui algumas taxonomias das mudanças tecnológicas segundo o seu grau de impacto. Então a gente viu ali, né, pelo manual de Oslo, que eu citei na aula passada e deixei até como uma tarefinha ali, para a gente ver alguns tipos de inovações que estavam contidas ali. Dentre elas, a gente tem ali a inovação incremental e a inovação radical. A incremental nada mais é do que melhoramentos e modificações cotidianas que vão acontecendo sem um grande impacto na economia em si. É como a gente vê, por exemplo, de um ano para outro, um carro que muda o design ou que muda realmente alguns acessórios do interior, mas sem realmente ter alguma transformação, por exemplo, como o carro que passa de gasolina para energia elétrica, né? E isso sim é uma inovação mais radical, que são saltos descontínuos na tecnologia de produtos e processos. E aqui a gente ressalta outros termos, como o novo sistema tecnológico, que abrange ali mudanças que afetam mais de um setor, dando origem a novas atividades econômicas. A gente pode ver nessas novas revoluções industriais, que isso acontece bastante. Inclusive, recomendo aqui uma série que tem no YouTube, do canal Futura, que chama Expresso do Futuro, onde inclusive ele faz programas ali em algumas temporadas sobre a China, e a China mostra bastante das inovações que estão ali na vanguarda atual do nosso sistema tecnológico. Outro conceito importante é o paradigma tecnológico, né? E nesse caso aqui a gente pode até falar do paradigma técnico-econômico, que são ali mudanças que afetam toda a economia, envolvendo mudanças técnicas, organizacionais, alterando produtos e processos e criando novas indústrias, estabelecendo trajetórias de inovação por várias décadas. E para ressaltar isso, a gente vai ver ali que existem algumas ondas dentro desses paradigmas tecnológicos que vão meio que nortear o que alguns autores chamam do estado da arte da tecnologia, né? Ou seja, aquela tecnologia que está mais em vigor e que traz mais desenvolvimento e que as empresas buscam adotá-las com maior frequência. Então esse conceito de paradigma tecnológico vem ali do Thomas Kuhn, né? Que ele trouxe de outras áreas esse tema, e ele mostra ali como o estado da arte, né?
vai trazer anomalias, coisas diferentes que vão acontecer no cenário, pode ser econômico ou tecnológico, e a partir dessas anomalias a ciência vai se adaptando, as pessoas vão começando a utilizar coisas diferentes e aí a gente tem mudanças de paradigmas. Para entender melhor isso aí, vou relembrar aqui um pouco do que é a destruição criadora, que é um conceito de Schumpeter, e na verdade quando ele fala de destruir e criar, na verdade ele está substituindo aquilo que ficou para trás em relação de tecnologia, ou seja, não é mais eficiente para a economia atual, ao passo de que a criação é realmente a difusão da inovação. Então nessa figura aí a gente vê que, por exemplo, a gente tinha lá as máquinas de escrever, e aí aparecem os computadores, e os computadores são ali as coisas mais novas, e pouco a pouco isso vai substituindo as máquinas de escrever, e assim a gente tem uma destruição da máquina de escrever, ao passo que temos uma difusão dos computadores. E aí, a partir desse momento, quando a difusão começa a tomar mais propriedade, a gente tem a apropriação, o uso e esse termo, né, o reinforcement, né, que eu acredito que não tem uma tradução literal para ele, mas é como se fosse para reforçar realmente que aquilo está sendo mais utilizado. E aqui as ondas de inovação que podem mostrar ali no eixo ali os anos, né, que aparece ali desde 1785, quando a gente teve a primeira onda, o desenvolvimento do ferro, né, da força hidráulica, né, do mercado têxtil. O comércio realmente estava tomando proporções maiores, inclusive é nessa época aí que a gente teve a Revolução Burguesa, tivemos ali também o livro do Adam Smith, né, A Riqueza das Nações, e por aí vai. Depois a segunda onda vem ali com a energia a vapor, ferrovias, aço, algodão e assim por diante, até que agora, né, as mais recentes ali estão ali na quinta onda, né? Muitos dizem que a gente está na quinta indo para a sexta onda, né? Onde surgem ali as redes digitais, biotecnologia, tecnologia da informação, produtos complexos, né? E inclusive importante ressaltar esse negócio de produtos complexos mostra também um ponto de vista de mudança, né? No própria questão de estoques e personalização das empresas em relação à inovação, né? Hoje os produtos estão muito mais personalizáveis, né? As pessoas dão mais ênfase para esse tipo de coisa, e isso vem também em conjunto com os avanços da tecnologia da informação, né? E a sexta onda que a gente espera aí para as próximas evoluções tecnológicas já vai bater ali na sustentabilidade, no biomimetismo, na química verde e por aí vai. E aqui tem um outro quadro que mostra melhor esses tipos de ondas de inovação, e essas ondas de inovação foram criadas pelo russo Nikolai Kondratiev. E o papel dele foi importante, inclusive, porque ele examinou longas ondas de desenvolvimento tecnológico no seu trabalho As Ondas da Vida Econômica, e posteriormente os economistas prosseguirem com as ondas de Kondratiev, né, até a sua atualidade. E ali nesse gráfico ali a gente tem as ondas que ele colocou com as coisas ali que a gente ressaltou no gráfico anterior, as melhorias tecnológicas ali, com o índice S&P, e ele está ali num rolling de 10 anos de retornos reais, né? Isso é como se a gente fizesse uma média móvel, só que diferente da média móvel, quando a gente fala de rolling return, é um jeito da gente melhorar o jeito de interpretar esse tipo de média, porque ele pega essas receitas de 10 anos, ele consegue pegar a variância nos períodos de uma melhor maneira do que se fosse uma média. E aí vocês podem ver que os índices eles têm períodos de ascensão, e aí quando essa ascensão começa a ser decadente, é onde está o passo ali para o surgimento de novas tecnologias e assim um desenvolvimento de novos paradigmas tecnológicos. Aqui é ressaltar a questão do Manual de Oslo, que é a mais importante fonte internacional de orientação de dados sobre atividades inovativas da indústria, ou seja, qualquer trabalho acadêmico que venha porventura falar de inovação ou qualquer tipo de trabalho que fale de inovação, é indispensável a gente citar o Manual de Oslo e conceituar o que é a inovação e que tipo de inovação a gente está trabalhando. E a gente pode encontrar esse manual no site da FINEP,
de graça ali, aí tem o link, mas é só colocar no Google ali, vai aparecer rapidinho, de maneira bem fácil. E aqui no Manual de Oslo, alguns tipos de inovação ali importante que são destacados. Inovações em produtos, onde os produtos diferem significativamente de todos os previamente produzidos pela empresa. Temos inovação em processos, que envolve ali processos de forma de produção tecnologicamente novas, introduzidas por meio de máquinas, equipamentos, layout otimizado, sistemas integrados, etc. Ou mesmo métodos novos ou substancialmente apropriados de manuseio e entrega de produtos. E por fim, quando a gente fala ali de inovações organizacionais, estamos falando de mudanças que ocorrem na estrutura gerencial da empresa, na forma de articulação entre suas diferentes áreas e na especialização dos trabalhadores. Também novas formas de relacionamento com fornecedores e clientes e novas técnicas de organização e processos de negócios. Aqui esse gráfico vai exemplificar a diferença de uma inovação incremental de uma inovação radical, onde vocês podem ver que a produtividade, quando ela cresce de forma linear ao longo do tempo, a gente está tendo inovações incrementais, e quando a gente tem esse descompasso, esse gap entre a produtividade, a gente realmente está tendo uma inovação radical. E aqui um dos fatores importantes a se destacar, que são os fatores indutores da inovação. Então a gente pode ter a inovação que vem da tecnologia, né, do empurrão tecnológico, ou seja, da parte da oferta, que deriva ali de avanços da ciência, como por exemplo o telefone celular, porque o celular não foi uma coisa que as pessoas realmente viram ali no desenho dos Jacksons e depois eles foram lá e pediram para a Apple desenvolver. Ele dependeu de avanços tecnológicos em diversas áreas até que a gente pudesse ter um negócio que realmente a gente pudesse disponibilizar no mercado. Inclusive, para esse tipo de conceito, eu recomendo que vocês busquem alguns vídeos de uma professora italiana chamada Mariana Matarazzo, e ela destaca muito bem o papel do governo, inclusive para desenvolver tecnologias tanto de microchips, touchscreen, como GPS e tudo que realmente a gente vê hoje nos telefones celulares, e depois tiveram ali um jeito de passar essas tecnologias para a iniciativa privada realmente para tomar outras proporções mais comerciais. A gente tem também os fatores indutores da inovação pela demanda, onde as necessidades são explicitadas pelos usuários e consumidores. A gente pode ver agora esse fato aí da pandemia, que exige realmente uma inovação no caso das vacinas novas aí para esse novo vírus. E também a gente tem a questão de custos de fatores de produção, onde algumas inovações surgem ali para poupar o trabalho, energia ou materiais ou algum outro tipo de insumo. De repente, a gasolina começa a ficar mais cara e começa a surgir carros elétricos, né? A gasolina o Brasil, por exemplo, se tornou muito dependente de gasolina e de repente começaram a inventar carros flex e os carros a álcool, né? Então, esse tipo de custo de fator de produção que induz a inovação nesse sentido. Aqui para explicar melhor cada um desses fatores, quando a gente fala de Technologic Push, a gente está falando aqui de atividades de pesquisa e desenvolvimento, capacitação tecnológica de empresas e universidades, a difusão de conhecimento técnico e científico, a gestão da inovação e do conhecimento e da oferta de novos insumos produtivos. Já quando a gente está falando da Demand Pool, a gente está falando ali de inovações desenvolvidas em resposta a demandas por sociedades, quando a gente quer mais qualidade, uma qualidade melhor, uma aderência a padrões técnicos ambientais. De repente a gente descobre que os nossos carros estão poluindo muito e isso prejudica o nosso meio ambiente, então os consumidores começam a comprar carros mais ecologicamente corretos. Necessidades de segurança, como é o caso do airbag, customizações, conveniência do usuário, eficiência econômica ou mesmo questão de novos designs. Então, os fatores condicionantes para a inovação estão todos ali envolvidos, não é só a oferta e a demanda. Claro que esses fatores são principais,
mas a gente tem que construir um certo ambiente para que tudo isso floresça, né? Ou seja, não basta somente a oferta estar preparada e a demanda estar preparada se a gente não tem uma infraestrutura nem um ambiente institucional que favoreça esse tipo de inovação. Na questão do ambiente institucional, muitas vezes a gente tem incentivos fiscais. Por exemplo, tem leis em alguns lugares que favorecem você comprar placas solares para aumentar a produção de energia limpa e com descontos em impostos, né? Então isso favorece a difusão de inovação nesse sentido. Quando a gente fala de educação, visa ali fomentos em instituições públicas ou mesmo incentivos a instituições privadas. E também a questão de regulação envolve ali também patentes, disputas judiciais e realmente o domínio daquela inovação para que a gente possa tirar algum proveito e tirar ali os lucros extraordinários do mercado. Na questão de infraestrutura, temos ali a questão importante dos transportes, a comunicação e a informação, né? Formação de redes, e isso talvez seja o mais importante hoje, porque o mundo hoje está globalizado, pelo menos na questão da informação, então a informação corre muito rápido e é importante que a gente tenha isso bem disseminado e economias que tenham a informação bem desenvolvida, né, boas capacidades tecnológicas nesse sentido, conseguem difundir melhor a sua inovação nos mercados. E ali na parte da demanda é muito do que a gente falou ali na questão da demand pool, né, quando a gente quer mais qualidade, segurança, customização, etc. E a questão da oferta depende ali da capacitação dos funcionários, da fronteira de conhecimento que a gente chega, do risco de capital, porque muitas vezes uma inovação ela é possível, mas o risco de retorno do capital é muito perigoso. Isso a gente vê no ambiente de startups, onde a gente quer fazer alguma empresa muito disruptiva, onde a possibilidade é de ganhar muito dinheiro ou de perder tudo. Por último, a questão ali de gestão, tecnologia e de pesquisa e desenvolvimento, que é importantíssima, que envolve ali realmente áreas de atuação de universidades e do confronto entre a academia e as empresas para realmente tirar algo ali produtivo para o mercado. Por seguinte, alguns fatores condicionantes da difusão tecnológica. Então temos ali os fatores técnicos, como o grau em que uma inovação é percebida e como difícil de ser entendida e utilizada. Muitas vezes a gente não pode criar um negócio tão novo que as pessoas tenham dificuldade de utilizar ou de entender para que serve, porque daí a nossa difusão fica meio complicada. Fatores econômicos envolvem ali custo de aquisição e implantação de novas tecnologias, assim como as expectativas de retorno desse investimento. Então, muitas vezes a gente vê tecnologias que realmente podem aumentar a nossa produtividade, mas ainda não tem um custo muito acessível. E a questão ali institucional, né, que vai da disponibilidade de financiamentos e incentivos fiscais para inovação, clima favorável ao investimento no país, acordos internacionais de comércio e investimento, sistemas de propriedade intelectual e, por último, a existência de capital humano e instituições de apoio. Quando a gente fala de capital humano, a construção do capital humano é escolaridade, é ter mais capacidade realmente acadêmica ali para desenvolver coisas inovadoras. Por último ali vamos falar dessa curva aí que vai ditar o ritmo ou a velocidade da difusão e normalmente a gente vê ali a questão das pessoas que estão sendo os adopters, ou seja, as pessoas que adotam realmente a tecnologia em função do tempo. Então a gente tem 4 períodos ali distintos. Primeiro, a difusão ela começa lenta ali com as incertezas tecnológicas devido ao alto custo de implementação ou falta de serviços e infraestrutura. Depois que as pessoas começam a se adaptar a isso, a difusão começa a ficar mais rápida e depois a gente esgota isso através da ampla difusão e do aparecimento de outras inovações. Então aí essa inovação ela começa a decair. Aqui mais um exemplo do mesmo gráfico, né, onde a gente tem ali primeiro
as pessoas mais inovadoras, depois as pessoas que adotam mais cedo a tecnologia, depois quando eles chegam ali aquela parte majoritária e depois ali por último os retardatários. Nesse gráfico a gente pode ver ali um exemplo da extensão da difusão tecnológica e divididos ali entre fases de introdução, crescimento, maturação e declínio. E aí a gente pode ver que a maioria das pessoas vai atingir ali a inovação no estágio 4, né, onde realmente a difusão já está bem difundida na sociedade. E quando a gente tem novas tecnologias, a gente vê isso aqui aparecendo, né? Temos ali a tecnologia atual, e aí quando a gente começa com uma tecnologia emergente, ela meio que transpõe a linha anterior para algo mais novo, né? É muito próximo das curvas ali dos paradigmas tecnológicos que a gente viu ali. E nesse tipo de curva de difusão tecnológica, o que a gente tem de mais recente na literatura é esse tipo de curva aqui, né? Onde a gente tem ali os entusiastas, os visionários, um abismo, os pragmáticos, os conservadores e os céticos. E o que a gente tem aqui é que, ao observar o comportamento das pessoas quando da adoção da inovação, um carinha chamado Everett Rogers criou no livro Diffusion of Innovations o modelo curva de adoção de inovação. E após isso foi adicionado esse conceito de abismo pelo consultor Geoffrey Moore na sua obra Crossing the Chains, né? No caso, Chains ali é o abismo. E a combinação desses estudos é hoje uma referência aí, tanto para cursos de marketing e empreendedorismo, a fim de explicar ali diferentes pessoas e suas adoções das inovações. Então, nesse primeiro ponto ali, a gente tem os entusiastas, que nesse gráfico representam ali mais ou menos 2% das pessoas. E esse perfil tem a característica de ser ousado e de tomar riscos, né? Esse tipo de pessoal, eles se sentem confortáveis com a sensação de incerteza e apreciam o pioneirismo em tudo, ainda que a qualidade ou a utilidade do produto em questão ainda seja uma incógnita. Um exemplo desse perfil é os caras que adotaram os Apples, né? Quando o iPhone começou a sair, os iPods e tudo mais da linha da Apple. Realmente tem esse tipo de pessoas de vanguarda, né? Eles até batem bastante no marketing nessa questão. Por seguinte, a gente tem ali os visionários ou early adopters, que adquirem uma inovação em busca de uma vantagem competitiva perante seus concorrentes e, em geral, são líderes de opinião e possuem um papel muito importante para a divulgação da inovação em busca de novos consumidores. E a gente tem nesse perfil aí blogueiros, pessoas mais viciadas em tecnologias, né? E esse grupo geralmente está ali na faixa dos 13% dos consumidores. Aí a gente tem ali a questão dos pragmáticos, né? Que é a maioria inicial e representa ali os primeiros 34% que adotam um produto já validado pelo mercado com sucesso e dependem da aprovação de consumidores do seu próprio nicho para a adoção da inovação e serão decisivos na pulverização do produto, caso engajados com o produto da marca. É um grupo bastante variado e possui características do tipo, se está na moda, eu vou adotar. Depois a gente tem ali os conservadores, que são a maioria tardia, né? Outros 34% que não visualizam o retorno da aquisição da inovação ao primeiro momento e valorizam as funcionalidades e praticidade do produto e são sensíveis ao preço. Então esse grupo possui uma mentalidade bastante conservadora e é difícil dessas pessoas caírem no marketing. Por fim, tem os 16% que são os céticos ou os retardatários, que são caracterizados por serem extremamente resistentes a mudanças. Isso aí é aquele tiozão lá que demorou 10 anos para realmente aprender a mexer no WhatsApp porque achava que isso aí era moderno demais, né? E a questão do abismo, realmente ali é o divisor de águas, né? Porque uma empresa ela pode amargar um período de vacas magras nesse momento, pois a gente tem uma transição dos adotantes iniciais para a maioria da população, e isso é uma coisa complexa e se dá por diversos fatores.
Tem muitas inovações ali que elas chegam a alcançar ali os entusiastas e os visionários, mas quando vai passar ali para os pragmáticos, a inovação acaba morrendo. E esse é o risco da inovação realmente. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado da aula aí. Se tiverem dúvidas, podem entrar em contato e até a próxima aula.